Trouxe vocês para uma caminhada hoje e a gente vai conversar sobre as 5 coisas que eu gostaria de ter aprendido ou dado aquele clique na mente antes de fazer 26 anos ou vir para Nova York, que dá na mesma. A primeira das coisas que eu gostaria de ter aprendido é com relação ao meu financeiro, a minha vida financeira. Eu gostaria de ter ouvido antes a seguinte frase: se você tem coisas e apenas coisas, você na verdade não tem nada. E eu gostaria muito de ter ouvido isso antes, porque nada para mim faz mais sentido do que isso atualmente. Quando essa pessoa fala isso, ela estava querendo dizer que se você não constrói um patrimônio, se você não tem uma reserva de emergência, se você não tem um valor para o seu futuro, para os seus planos do futuro, você não tem nada. E isso é muito verdade, porque as coisas que a gente compra, para mim hoje, não são nada. E eu lembro que antes eu me importava muito. Eu nunca fui uma pessoa muito consumista, assim, de querer as últimas tecnologias do ano, de ter as, de ter as últimas coisas do ano, mas eu sempre gostei muito de gastar dinheiro, de comprar. E aí, hoje em dia, toda vez que eu vou gastar dinheiro, eu penso, putz, mas isso aqui podia fazer parte, na verdade, do meu patrimônio. Eu preciso ter um patrimônio, porque se a gente não tem patrimônio, a gente tem apenas coisas, bens, objetos, carros, casas e etc. Quando a gente realmente precisa da grana, a gente não tem. Quando a gente realmente precisa financiar um sonho, um crescimento, um desejo, uma vontade real, assim, para o nosso futuro, para melhorar a nossa vida, a gente não tem. Então eu gostaria muito de ter ouvido esse conselho antes e que esse conselho, naquela época, tivesse dado um clique na minha mente. Porque, especialmente aqui nos Estados Unidos, que as pessoas têm um hábito de consumo maluco, eu vou dizer assim, faz muita diferença a gente não ter essa visão de tudo é sobre gastar, ter coisas e colocar o seu dinheiro nas últimas tecnologias. Que aqui o fomento, né, o incentivo para compra é muito grande. Então, eu fico feliz eu ter aprendido isso aqui, mas também fico pensando assim, o quão diferente não teria sido se eu já tivesse aprendido isso antes. Talvez teria conseguido fazer um intercâmbio antes, inclusive. Porque quando a gente gasta o dinheiro com coisas, a gente, na verdade, está deixando de financiar alguma coisa para o nosso futuro. A gente está deixando de financiar o intercâmbio, a gente está deixando de financiar. E financiar que eu falo é você conseguir pagar por isso, né? Você está deixando de pagar pela entrada da sua casa, por exemplo, para comprar um iPhone. E aí eu não tô falando que a gente não deveria ter iPhone, eu estou gravando esse vídeo de um iPhone. Mas é para dizer assim, esse comparativo, sabe? Que às vezes a gente vai tão no automático do que tá todo mundo fazendo, consumindo, comprando, e a gente sequer pensa que a gente tem outros objetivos que são só nossos, pro nosso futuro. Próxima coisa. A segunda coisa que eu gostaria de ter aprendido é que eu preciso sim das pessoas. Muito se fala sobre a gente, não precise de ninguém, a gente é autossuficiente. Acho que existe uma diferença entre precisar e depender. E apesar de eu sempre entender que eu não estaria sozinha e de que seria mais fácil tendo pessoas ao meu redor, eu realmente achava que eu não precisava de verdade das pessoas. Eu acreditava que eu conseguia fazer tudo sozinha, por minha conta, sem ter o apoio e suporte de ninguém. E quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu percebi que faz muita diferença. E na verdade eu realmente preciso. Eu preciso ter bons relacionamentos, eu preciso ter boas relações ao meu redor para eu conseguir nutrir a minha mente com coragem e apoio mesmo para eu continuar lutando pelo que eu realmente quero. Porque sabe aquela sensação de você passar o dia lutando, matando leões e tudo mais do lado de fora de casa. E aí, quando você chega em casa, você tem paz. Você fala, nossa, aqui é o meu lugar seguro. Aqui não casa necessariamente literal, de forma literal, mas você chegar naquele espaço que você pensa, sim, aqui é o meu lugar seguro. Aqui é o lugar que eu fico tranquila, aqui eu confio, sabe? Aqui eu descanso.
E as relações, para mim, elas são esse lugar. É o lugar que eu falo, aqui eu descanso. E eu percebo que se eu não estiver descansada, eu não consigo me entregar da forma como eu gostaria para os meus projetos, para o meu futuro, para as coisas que realmente importam para mim. E aqui, essa experiência de estar literalmente distante das pessoas fisicamente me fez perceber isso, o quanto eu realmente preciso das pessoas. E se você que está assistindo esse vídeo acha que você não precisa mesmo de ninguém, tenta pensar assim, as pessoas que a gente tem ao nosso redor que passam pelas situações de forma mais tranquila. Você fala, nossa, essa pessoa passou por tanto e tal. Tenta reparar se ela não tinha pessoas que davam o suporte emocional que ela precisou. Tenta perceber se essas pessoas não tinham aí uma bacana rede de apoio. Não tô falando de dinheiro, não, gente. Tô falando de ninguém para pagar nada para você. Ninguém para fazer nada para você. Eu estou falando de suporte emocional. Porque ninguém é de ferro. Próxima. Eu gostaria de ter entendido antes que eu não nasci para salvar a minha família. Agora eu tô falando aqui com aquelas pessoas que tiveram uma realidade aí muito parecida com a minha enquanto estavam crescendo. Família preta, pobre, correndo atrás das oportunidades, aquelas coisas, aquelas coisas. E aí, eu acho que eu não vou ser a única que vai dizer que sim, eu achei que eu tinha esse papel, sabe? Sabe o papel dos filmes que a gente vê? A pessoa que se tornou a melhor, sei lá, a melhor tenista, vamos lá, pegar Serena Williams, né? A pessoa que se tornou a melhor tenista e tirou a família inteira da pobreza. A pessoa que fez não sei quanto de dinheiro e aposentou os pais. A pessoa que, sei lá, virou um cantor famoso e aí deu um carro para cada pai, para cada mãe, para o pai e para a mãe, e que agora sustenta a família e tudo mais. Eu preciso sentar aqui do seu lado, nós somos amigas, né? Então eu vou sentar aqui do seu lado e eu vou te dizer uma coisa que deu clique na minha cabeça. É que é o seguinte, a nossa realidade é outra. A não ser que você já tenha se tornado uma pessoa de sucesso e fama e tenha ganhado muito dinheiro, a nossa realidade é outra. Então, acreditar que a gente nasceu, que a gente tem como missão tirar a nossa família da pobreza, nossa família inteira da pobreza, dar uma casa, um carro, uma mansão, um não sei o que, um pônei para nossa mãe. Na verdade, se a gente estiver almejando isso antes da gente chegar no lugar que a gente quer chegar, a gente não consegue nem sair do lugar. Porque pense comigo, você tem uma jangada só. Você só tem um barco. E aí você precisa chegar no lugar. E aí você tem uma energia limitada, né? A vida é uma só, o dinheiro é limitado, o tempo é limitado. E aí você fala, cara, eu quero muito chegar lá naquele pote de ouro. Se eu chegar no pote de ouro, se eu for sozinha pro pote de ouro, eu nem sozinha, se eu for primeiro, né? Se eu parar primeiro no pote de ouro, eu pego o pote de ouro e aí eu volto e trago a riqueza para minha família. Mas às vezes o que a gente quer é o quê? A gente não tem nem pote de ouro em vista, porque se fosse assim tava bom, né? Então a gente não tem nem pote de ouro em vista, porque essa é a nossa realidade, a realidade de muitas pessoas. A não ser que você seja uma pessoa, de novo, que já tem sucesso, já fez fama, já tem muito dinheiro. Você é uma pessoa que não tem pote de ouro em vista. E às vezes a gente a gente traça o nosso barco na rota do pote de ouro. Não na rota do pote de ouro, desculpa. A gente traça o nosso barco na rota das realizações que a gente quer entregar para nossa família antes mesmo da gente ter o pote de ouro em mãos. Faz sentido, gente? Pra mim fazia, tá? Pra mim fazia. Era assim, aconteça o que acontecer.
Se tem uma sobrinha aqui, se tem um negocinho, se qualquer coisa, pode contar comigo. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Mas, e aí você não vai conseguir construir as coisas para o futuro, você não vai conseguir chegar lá no seu pote de ouro, se é que ele existe. Sendo bem literal, se você tira do seu bolso hoje, amanhã você não tem nem para você, nem para eles. Se você preserva o máximo que você tem, amanhã você vai ter, no mínimo para você, o que vai garantir que você tenha para todos depois de amanhã. A vida toma muito tempo, no sentido de que as coisas não acontecem rápido. Então a gente leva um tempo para conquistar as coisas. Quando a gente entende que as coisas levam tempo, a gente para de querer mudar a vida da nossa família toda, sem que a nossa tenha definitivamente mudado. De novo, voltando lá para a primeira coisa que eu gostaria de ter aprendido. Onde que está o seu patrimônio? E aí eu não estou falando de apenas dinheiro. E aí eu vou trocar a frase para você entender. Onde que estão as suas bases? No que você está fundamentado? Quais que são as suas seguranças? Para você estar oferecendo a máscara de respiração para o outro, você precisa ter colocado em você mesmo primeiro, não é isso? A gente não vai mudar a vida da nossa família sem antes a gente mudar a nossa. A gente precisa entender isso, eu sei que é muito doloroso. Pelo menos eu acredito que eu precisei, especialmente como uma mulher preta que foi criada pela mãe e pobre, nessa realidade que é a realidade de 90%, talvez, da população. Eu precisei entender isso. E depois que eu entendi isso, eu comecei a sentir as coisas de forma menos dolorida, sabe? Assim, porque tudo, quando a gente tem essa obrigação que a gente mesmo coloca de mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, tudo se torna nosso fardo. A gente acaba se enchendo de responsabilidades e de coisas, querendo alterar o resultado da decisão que outras pessoas tomaram para as próprias vidas e que não leva a lugar nenhum, sabe? Tô atravessando fora da faixa. E que não leva a lugar nenhum. Então, pare e pensa só um pouquinho. Tá fazendo sentido você querer mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, sem antes você ter uma base, e você até mesmo querer alterar o resultado da vida das pessoas, porque você quer muito que elas mudem de vida, passando inclusive por cima das próprias decisões que elas já tomaram para elas mesmas. A gente, como enquanto pessoas pobres, a gente vê o resultado de algumas decisões que as pessoas ao nosso redor tomam, e a gente claramente pensa, poxa, podia ter sido tão melhor, podia ter sido diferente. Mas acho que o primeiro passo é isso, é pra gente entender que a gente não vai mudar a vida de todo mundo. A gente precisa entender que cada um tá vivendo a vida de acordo com as decisões que tá tomando. E a gente não tem o poder de mudar tudo. A gente pode ajudar aqui, ali, mas especialmente se a gente ainda não garantiu, assim, a nossa continuidade, a continuidade dos nossos sonhos, da nossa carreira, da nossa situação financeira, a gente não tem condições literais de se colocar à disposição para mudar a vida e a realidade de alguém. Pelo menos foi isso que eu aprendi e entendi. Desses meados aí de 25 para 26 anos, quando eu cheguei aqui. Outra coisa que eu gostaria de ter entendido antes dos meus 26 anos é que eu sou muito nova. E eu acho que algumas de vocês vão se identificar comigo. Que a gente que tem essa vontade, esse desejo de crescer, se desenvolver, ir atrás do nosso sucesso mesmo, né? Nosso sucesso pessoal, profissional e financeiro, a gente se espelha sempre em pessoas que normalmente são mais velhas que a gente. E eu fiz isso. E eu sempre estive ao redor de pessoas que eram mais velhas também, não apenas me espelhei, assim, em olhar pessoas que não faziam parte da minha realidade, mas estive ao redor de pessoas mais velhas mesmo. Eu lembro que eu era bem criança
volta dos 10 anos, e eu ficava conversando com pessoas idosas. E isso me ajudou muito a ter uma mentalidade mais avançada, digamos assim, em comparação com outras crianças da minha idade. E eu era adiantada na minha escola também. Só que eu lembro que teve uma época que, quando eu mudei de estado, eu já morei no Rio de Janeiro, depois eu fui para Brasília, acabou que eu perdi um ano escolar. Problema burocrático. E aí eu tive que fazer aquela série de novo. Quando isso aconteceu, eu acho que eu juntei tudo, que era o fato de eu sempre ter sido vista como uma pessoa que estava adiantada e sempre estar ao redor de pessoas mais velhas. E eu passei a entender que eu estava atrasada. Dali pra frente, até 2 anos atrás, mais ou menos, né? 1 ano e meio atrás, eu realmente sentia, 1 ano e meio atrás, eu realmente sentia que eu estava atrasada. Eu comecei a desconstruir esse pensamento há 1 ano e meio atrás. Eu acreditava piamente que eu estava atrasada. Tanto que eu fiz o Enem na época que o Enem servia como conclusão do ensino médio. Eu não cursei os 3 anos do ensino médio. Eu decidi que eu ia fazer o Enem para terminar e concluir o ensino médio, para deixar de estar atrasada. E eu permaneci com essa mentalidade de que eu estava atrasada por muitos e muitos e muitos anos. Como eu falei, até 1 ano e meio atrás. E eu queria muito ter percebido que eu não estava atrasada, que eu não estou atrasada e que eu sou jovem demais. Porque eu acho que o que me faltava era perceber o quão jovem eu sou. Atualmente, nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu tenho 26 anos. Vou fazer 27 daqui um mês. Não, 2 meses, que a gente tá em março. Vou fazer 27 anos daqui 2 meses. E como que eu pude achar, com que audácia minha, de achar que eu era uma pessoa não jovem? Gente, eu sou muito nova. Eu só vivi 26 anos até agora. Olha o tanto de coisa que as pessoas que têm 70 anos já viveram, 80 anos já viveram. Tô só no começo da minha vida. E eu achava piamente, assim, eu acreditava realmente que eu não era tão jovem assim. Eu lembro que eu falava, eu gostaria de ter aprendido outras coisas quando eu era mais nova, mais jovem. E eu até entendo essa minha fala, porque é a mesma que eu tô trazendo para esse vídeo aqui, mas hoje eu falo isso e entendo que, ok, eu gostaria de ter entendido antes, mas eu ainda sou jovem, eu ainda sou muito nova. Eu ainda tenho muitas possibilidades e muito o que aprender e muito o que viver. Eu ainda tenho muito tempo para exercitar tudo isso que eu tenho aprendido, sabe? E aí eu trago isso para vocês, assim, porque eu acho que a gente tem o costume de ter essa sensação, né, de que, as pessoas que. Isso é coisa da geração milênio também, né? As pessoas que já estão perto dos 30 anos precisam estar com a vida de X ou Y forma. E aí eu acho que eu trouxe um pouco disso e junto dessa minha experiência de vida com relação à escola e tudo mais, e me deu essa sensação, esse sentimento de que eu não era tão jovem assim. Mas hoje em dia eu realmente acredito que estava muito enganada, muito, muito, muito enganada. Imagina, gente, eu com 21 anos, não achava que eu era tão mais nova, porque eu já tinha 20. Coitada. Coitada dela. E vamos lá. Pro último aprendizado que eu gostaria muito de ter tido enquanto eu era um pouco mais nova e antes de chegar aqui em Nova York. Eu gostaria de ter aprendido que uma vez que a gente se movimenta, a gente nunca mais, eu repito, nunca mais volta pro zero. A gente nunca mais volta pra estaca zero. E eu demorei muito a acreditar. Que eu acho que eu demorei muito a ter esse clique na minha mente. Porque eu já entendia essa frase, de certa forma, mas eu não acreditava nela 100%. E esse ano deu um clique na minha cabeça. Porque, exatamente pela experiência de Nova York. Eu entendo hoje que se eu voltasse para o Brasil sem ter feito nada, sem ter trabalhado, sem ter estudado, sem ter feito nada, se eu tivesse só acordado e, sei lá, vivido alguma coisa, falado com alguém, voltado e ido embora para o Brasil, eu não estaria no mesmo lugar. E aí,
eu comecei a entender o porquê que as pessoas às vezes falam isso, né? Que você nunca vai voltar para estaca zero. E aqui, de novo, a gente que é pobre, a gente que é mulher, a gente tem muito esse medo, a gente que almeja coisas, né? Mulheres que almejam coisas grandes, a gente tem muito medo de voltar para estaca zero. Quando a gente começa a sair ali do padrão da maioria das pessoas, a gente já começa a ficar, meu Deus, socorro, eu não posso dar um deslize para não voltar para estaca zero, para não perder tudo. Mas você não vai perder tudo. Escuta, mulher, você não vai perder tudo. Eu te prometo, você não vai perder tudo. E por que eu tô prometendo isso com tanta certeza? Por que eu tô falando isso com tanta certeza? Porque uma vez que a gente vive alguma coisa, isso modifica completamente a nossa mente, modifica a nossa perspectiva, que é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Uma vez que você tem uma perspectiva diferente, você vai fazer as coisas diferentes, mesmo que a pior coisa aconteça. Vamos esperar o caminhão passar, né? Eu acho que ele vai querer passar. Eu tenho que atravessar, não sei onde eu atravesso. Uma vez que você muda, atravessar. Uma vez que você muda tudo ao seu redor, mesmo que as coisas desandem, você perca uma ou outra coisa no caminho, você não é mais a mesma. E por isso você não vai voltar para a estaca zero, jamais. Todo aprendizado que a gente tem, todas as experiências que a gente tem, as pessoas que a gente se conecta, isso muda a nossa vida. E a gente não volta para o mesmo lugar. Todo movimento que a gente faz vai trazer um resultado, sabe? Independente do que aconteça depois. O movimento que você fez vai te dar resultado. Confia, eu estou te falando. Confia, porque a gente fica nessa apreensão de, ai meu Deus, se alguma coisa acontecer, sei lá, se eu for demitida do meu serviço, que é um serviço muito bom, acabou, nunca mais eu vou conseguir nada melhor na vida, nunca mais, eu vou, sabe? Esse sentimento de nunca mais. Esse sentimento de nunca mais é um medo natural que a gente tem, porque a gente já passou por muita escassez, a gente já passou por muita coisa. Mas a realidade não é que você vai perder tudo. A gente, sim, vai passar por algumas perdas, alguns desequilíbrios, alguns desarranjos. Mas a gente não vai perder tudo. Porque uma vez que você se movimenta, que você sai do lugar, mesmo que você escorregue e caia, você tem tanta experiência, você tem tanto o que falar, você tem tanto ao que relembrar do que você já viveu, o que você já fez, que é impossível você voltar para o exato mesmo lugar de onde você saiu. E aí eu queria terminar finalizando dizendo, acho que o mais óbvio aqui nesse momento, que é então se movimenta. Então se movimenta. É um aprendizado que eu também tive aqui em Nova York, que é quando a gente se movimenta, tudo se movimenta ao nosso redor. Eu acreditava muito nisso e aqui eu tenho vivido isso constantemente. Então, se eu posso deixar algum recado, alguma mensagem para você, essa vai ser a mensagem. Se movimenta. Porque quando a gente se movimenta, tudo se movimenta ao nosso redor, literalmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.